Olá! Bom, pelo cenário dá para perceber qual será o tema da reportagem dessa semana, né? E o tema dessa semana envolve crianças, adolescentes, mas também pais e professores. Gente, chega de suspense. O tema do Reportagem em Pauta dessa semana é educação. As dificuldades do ensino público, A reforma do ensino médio. E o uso das tecnologias nas escolas. Ficou curioso? isso tudo e muito mais você acompanha agora. Vem com a gente! Nossa, Marcos, o que foi que você tá com essa cara? Tava lembrando do meu ensino médio, das dificuldades que eu passei no meu colégio. Mas que dificuldades? O colégio não tinha uma estrutura boa, tinha muitos alunos em sala e os professores não eram preparados. Será que só no meu colégio acontecia isso? Não é não, quer ver só? Acompanhe na reportagem a seguir. Os desafios da educação na rede pública. Esta expressão causa certo desconforto, tanto em educadores como em alunos. O sentimento de revolta e de indignação toma conta especialmente dos professores, que carregam uma frustração constante, como violência dentro das escolas, vinda dos alunos e dos arredores, grade curricular abarrotada de conteúdos e disciplinas que não fazem sentido para a realidade dos alunos. Segundo Letícia Moraes, professora do CEMEI Ademar Schivoni, o principal motivo do desinteresse dos alunos é um ensino que ocorre de maneira muito tradicionalista. Para ela, o aluno que não quer aprender é um desafio constante. O principal motivo do desinteresse deles eram aulas muito tradicionalistas. A pedagoga Fátima Rodrigues sugere que o professor e o aluno devem estar interessados, especialmente o professor. Mas quem tem domínio do conteúdo é o professor, não sou eu. Então, o que eu posso orientar é nesse sentido, mas não tem uma receita, faz assim. Então, também tem que partir de mim. São considerados atos violentos não somente agressão, mas xingamentos, violência verbal, no geral, ameaças, discriminação. Dados da Prova Brasil de 2015, divulgados em março deste ano, apontam que 1,2 mil professores sofreram de algum tipo de ameaça e 213 docentes viveram algum tipo de atentado contra a vida naquele ano. Entre os alunos, os casos de violência também são frequentes, de maneira que 183,9 mil professores que deram entrevista disseram que já presenciaram agressão física ou verbal entre os estudantes. Mais de 2,3 mil professores já viram estudantes com armas de fogo e mais de 12 mil portavam arma branca. 13 mil professores deram aula para alunos alcoolizados e 29,7 mil perceberam que os alunos usavam drogas. Letícia nos conta quantas vezes já visualizou situações de violência na escola. Várias. Muito comum na escola pública. Então, a violência ela está atrelada a isso, ela está atrelada à droga, ao uso de droga, ela está atrelada à violência em casa, né? E a violência psicológica, né? E a violência econômica, a violência cultural, a violência social. Alunos que preferem trabalhar ao invés de estudar, se especializar, também são fatores que levam à desistência das salas de aula. Isso aqui para mim não tem importância. O que eu vou fazer, né? Ou participação praticamente obrigatória. Então, ele não deixou de trabalhar para estudar, mas ele vem para a escola só de corpo presente. Em 2016, as adolescentes brasileiras deram à luz a 461 mil bebês, ou seja, 21% dos partos do país. A gravidez precoce é o principal motivo das adolescentes saírem da escola, entre garotas de 10 a 17 anos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, aponta que 76% das adolescentes grávidas não estudam e 58% não estudam nem trabalham. A gravidez na adolescência é um dos fatores que desafia docentes,
os professores se esforçam para trazer as alunas de volta, mas nem sempre o resultado é satisfatório. Eu tive uma do ano passado que eu fui até na casa dela, da família. Ela estava no último ano, eu não consegui fazer com que ela retornasse. Segundo a pedagoga, a estrutura é um fator relevante no processo de aprendizagem, pois quando está muito calor e tem ar-condicionado, o aluno não vai querer sair da sala, por ser um ambiente agradável. Na escola pública, o que os alunos mais pedem é um ar-condicionado. E se está muito frio, o aluno vai preferir estar em sala de aula por ser aconchegante e quente lá dentro. As salas são totalmente inadequadas para os alunos. O apoio familiar, conforme a professora Letícia, é praticamente zero. Nem nos BOs. Tem pai que não vai nem para fazer a matrícula. A participação da família na vida escolar do aluno é literalmente ligada a notas e comportamento. A família acha que participar é só quando você chama eles para falar do comportamento e da nota. A educação especial também tem sido um agravante para o ensino na rede pública. Alunos com autismo, esquizofrenia, déficit intelectual, dislexia, entre outros, têm prejudicado o processo de aprendizagem. Então, se eu tenho que atender um aluno autista, eu tenho que estudar o que é o autismo e como que eu vou trabalhar com esse autista dentro da sala de aula. A pedagoga Letícia nos indica que é um obstáculo ainda de aceitação de todas as partes envolvidas, professor, aluno e família. É um desafio em todos os sentidos. A insuficiência de merenda nas escolas. Esta é a principal reclamação dos alunos da Escola Municipal Pioneira Jesuíta de Jesus Freitas. A merenda tem que melhorar mais. Falta arroz, feijão, um monte de coisa. A estrutura do campinho também é reivindicada pelos alunos. Quando a gente vai brincar lá, tem um monte de coisa grudando no nosso pé, aí cortam e cresce de novo. Apesar da realidade difícil, há sempre um modo diferente de ver as coisas. Eles são muito legais e explicam tudo direitinho. Eu trabalho com amor. Eu não trabalho por amor. Oi. Tá gravando? Desculpa. É que enquanto você estava assistindo a reportagem anterior, eu estava aqui pensando no ensino médio, sabe? É uma época de tantas mudanças, não é mesmo? Se você já passou pelo ensino médio, você com certeza sabe do que eu tô falando. Se já foi difícil pra gente, imagine pra essa galerinha que tá entrando agora, com toda essa questão da reforma. Isso e muito mais você acompanha na reportagem a seguir. As escolas públicas e particulares que ofertam ensino médio no país terão 5 anos de desafio a partir deste ano. A medida provisória assinada pelo presidente da República, o Michel Temer, regulamenta a reforma desta etapa do ensino. Dentre as mudanças, as que mais geram maior debate são a flexibilidade do currículo e também o aumento gradual da carga horária nas escolas. A nova reformulação do ensino médio pretende deixar o currículo dos jovens mais flexível e atual nos últimos 3 anos de escola. De acordo com a lei, 60% do currículo deve abordar as disciplinas obrigatórias como português, matemática e inglês, filosofia, sociologia, artes e educação física. Também são obrigatórias, mas entram no currículo como conteúdos e que permite serem ensinadas em outras disciplinas. Os outros 40% serão definidos de acordo com a oferta da escola e o aluno poderá escolher o que cursar.
Nesta porcentagem entram as 5 áreas: linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, matemática e a formação técnica. O resultado mais recente de pesquisa do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação no Brasil, indica que o nosso país está defasado no quesito educação. O Brasil estagnou. A necessidade de reformular o ensino médio é uma opinião comum a todos, mas a maneira como a reforma foi aprovada levantou críticas. Tem 2 aspectos que eu acho que são importantes a gente pensar. O primeiro deles é que essa medida ela foi feita às pressas, através de uma medida provisória. A grande dúvida que nós temos hoje, como professores, de modo geral, é como isso vai ser implementado. Então você nota claramente que a maioria dos professores e professoras ainda não sabe exatamente como isso vai funcionar no ensino médio. Ao você fazer medida provisória, você impediu o debate, você cerceou o debate. E N problemas que tinha naquele projeto de lei, e enquanto o projeto a gente poderia discutir e aperfeiçoar, não ocorreu. Por exemplo, é notório que nessa lei, que agora virou, então houve uma medida provisória, essa medida provisória tramitou muito rapidamente, ela é votada no dia 8 de fevereiro de 2017, no dia 17 de fevereiro ela é promulgada. Então é muito rápido e uma série de atores, de personagens importantes da educação, por exemplo, como os professores, não foram ouvidos, E uma série de problemas do modo de organização desse novo ensino médio, as pessoas não foram ouvidas. A reforma já foi aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente da República. O próximo passo é a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Ela irá definir os objetivos e competências das 4 áreas do conhecimento: português, matemática, biologia e ciências sociais aplicadas. As escolas não precisarão ensinar as 5 áreas. Funcionará assim: a partir da metade do 2º ano, os alunos escolherão qual área seguir. Os centros deverão oferecer ao menos uma das áreas. Este é um desafio tanto para as privadas como para as públicas. Foi uma briga no plenário do Senado para que as escolas tivessem que ofertar os 5 itinerários. A oposição fez uma pressão, mas a base governista manteve que isso não seja obrigatório. No limite, então, isso o que vai significar? Se uma escola quiser ofertar um itinerário só ou 2 itinerários, ela não está em descumprimento da lei. Após a publicação da Base Nacional, as escolas deverão estabelecer um cronograma para implantar as principais alterações e já dar início ao ensino de acordo com o novo modelo. A parcela da população que critica a reforma defende que ela é insustentável e tenderá a aumentar o nível de desigualdade que existe na educação de qualidade no país. O ensino médio hoje, na verdade, a educação básica, o ensino fundamental e o ensino médio precisam de uma reforma. A reforma ela é necessária, essa reforma que foi proposta pelo governo, ela é necessária, mas de que maneira ser feita? Porque quando ela é feita a toque de caixa, sem o preparo adequado, inclusive dos professores e professoras, como ela vai ser implementada? Então, essa é a grande dúvida, porque me parece que ela não vai responder às demandas que nós temos da qualidade na educação, que é o grande drama, e aí, inclusive, no que diz respeito à formação para o mercado de trabalho. Já os favoráveis afirmam que o modelo atual é cansativo e prepara os alunos somente para o vestibular. Quanto à opinião dos estudantes, na minha concepção, a realidade atual do ensino médio é de um ensino muito precário. Uma boa parte não está ciente do que está acontecendo e a outra parte é simplesmente, na verdade, eu acho que todo ensino médio tem a mesma concepção de desesperança mesmo. Um dos objetivos da reforma do ensino médio é trazer os estudantes para dentro da sala de aula. De acordo com informações do Portal do Brasil, atualmente 1 milhão de estudantes estão fora da escola. Outros 1.700.000 não estudam ou trabalham. O
O ensino técnico é defendido pelos apoiadores como um meio de preparar o aluno já para o mercado de trabalho. E para ensinar os futuros trabalhadores, a reforma abre espaço para os professores como notório saber. O ensino técnico, ainda no ensino médio, é algo que é demandado já há bastante tempo. Diferentes áreas que precisam de gente já preparada para o mercado de trabalho, que não faça necessariamente uma faculdade, até porque a faculdade não tem a mesma proposta. O ensino médio ele pode ter essa função. A grande dúvida que a gente tem também com essa mudança é até que ponto esse ensino médio, ao ter inclusive uma frente técnica, vai dar o preparo adequado para as pessoas nas áreas de humanas, inclusive para o básico, para ensinar a escrever, né, a interpretar um texto, a fazer cálculos básicos. Esse profissionalizante ele vai ser ofertado conforme as condições do local. Então, por exemplo, vamos pensar numa cidade como Cianorte. Possivelmente as escolas vão colocar um ensino médio profissionalizante na área têxtil, que é a vocação econômica da cidade. Todo esse quadro nos mostra o quê? Que apesar da ideia de uma renovação do ensino médio integral ser uma ideia cativante e que muitos desejam, o modo da sua efetivação e o modo como ela vai se realizar está na cara, não vai dar certo. E no fundo o que você vai ter é aquela velha dicotomia que nós evitamos quando pensamos em sistemas educacionais, que é escolas muito bem qualificadas e escolas do mesmo sistema ruins. Acho que o ensino médio ele precisa sim de uma reforma, ele precisa de melhora, ele precisa de mais investimento. Só que ele já não funciona da forma como ele está ocorrendo agora e ele já não tem os investimentos necessários agora. Então, aumentar a carga horária, mudar a grade curricular, alterar todo o funcionamento, acabar prejudicando a infraestrutura e de certa forma prejudicando os colégios que não vão ter condição de se adequar a esse novo modelo, eu não acho que é viável, eu não acho que essa é a maneira correta. A tecnologia tem evoluído na velocidade da luz nos últimos anos. Oi, Nath. Oi, Jane. O que você tá fazendo? Gravando a chamada para a próxima reportagem. Pelo celular, nosso editor não vai brigar? Não. E sobre o que é a reportagem? Sério? Uhum. Nossa, que legal. Então solta a chamada à produção, que essa reportagem tá fantástica. A tecnologia tem avançado rapidamente nos últimos anos. Hoje em dia, as crianças nascem praticamente com o celular na mão e acabam deixando os estudos de lado, o que preocupa os pais. Mas e se um aparelho como o celular, por exemplo, fosse usado na sala de aula? E se tecnologia e educação andassem juntas? Mas qual a melhor forma de juntar tecnologia e educação? E o que os professores acham disso? E os alunos? Essa e mais perguntas serão respondidas na reportagem a seguir. Se até pouco tempo atrás os pais tinham dificuldade para controlar o videogame e a televisão na vida das crianças, hoje não podem esquecer de incluir na lista o tablet, computador e celular. Como será que eles têm contornado essa situação? A cada dia que passa, a tecnologia está mais inserida em nosso dia a dia, e hoje é quase impossível se desapegar dela. Mas não estamos falando só de gente grande, as crianças estão cada vez mais conectadas. Segundo dados, uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em programas de segurança informou que 97% das crianças brasileiras entre 6 e 9 anos usam a internet com frequência. Desde os meus 5 anos, eu mexia no computador da minha tia. Depois de um tempo, minha mãe me deu um tablet quando eu tinha 6 anos. Daí, eu comecei a pedir bastante um celular, bastante mesmo. Daí, quando eu completei 9 anos, minha avó me deu um de presente. De acordo com a Academia e Sociedade de Pediatria Canadense, o ideal é que as crianças só passem a ter contato com os aparelhos tecnológicos a partir dos 2 anos de idade, com a supervisão ativa dos pais ou responsáveis. Eu sou mãe, tenho 2 filhas, uma com 10 e uma com 2. A minha filha mais velha já tem tablet, celular e acesso à internet. Então eu, como mãe, procuro sempre estar incentivando ela estar usando para o lado educacional e não ficar só em rede social, em jogos.
Os pediatras recomendam que apenas a partir dos 13 anos de idade as crianças devem ter acesso a dispositivos móveis, como tablets e smartphones, e devem ser orientadas a usá-los de forma adequada, desligando os mesmos durante as aulas e refeições. Os impactos negativos dos exageros não ficam somente restritos à área comportamental ou emocional, mas também refletem uma ameaça ao sedentarismo. Vocês preferem brincar na rua com os amiguinhos ou ficar em casa jogando videogame, mexendo na internet? Jogando videogame. Também. Eu assisto vídeo até acabar a bateria do meu celular e do meu tablet. A pesquisa realizada com famílias de todo o mundo pela AVG, que é um software antivírus, mostra que a cada 10 crianças, 6 delas entre 3 e 5 anos de idade conseguem usar jogos de computadores, mas apenas uma é capaz de amarrar o sapato sozinha. Os tempos atuais têm possibilitado que a internet seja usada de diversas maneiras em todas as modalidades da educação, tanto por alunos quanto por professores, refletindo diretamente na qualidade de ensino. Eu sou contra o uso da tecnologia pela tecnologia em sala de aula. Tecnologia somente, não. Os professores primeiro têm que ser preparados para trabalhar a tecnologia. Novas ferramentas tecnológicas têm potencial para promover qualidade na educação, além de aproximar a escola do universo do aluno. Não é impossível inserir a tecnologia de uma maneira positiva na sala de aula. Estudos garantem uma velocidade e abrangência de assuntos mais rápidas. Além da tecnologia, acelera a inovação e o pensamento crítico. Primeiro, para o uso da tecnologia em educação, nós precisamos preparar os professores. Tanto os professores como os pais não estão preparados. E isso demanda realmente um estudo, um acompanhamento. Por quê esse preparo? Porque a tecnologia, pela tecnologia, não educa. Então, o que nós devemos fazer é o uso da tecnologia nas várias áreas. Então, a criança quer, dentro da escola, fazer um programa da disciplina de história, suponhamos, para o YouTube. Então, o que ele quer transmitir, para quem ele vai transmitir e como ele pode fazer. E isso o professor tem que orientar. Então, não vai ser simplesmente uma aula onde ele vai ler um texto pronto de um livro de história. Não, ele pode tentar pegar um noticiário, trechos de um noticiário, daquilo que ele está estudando em história, aliar imagens, enfim. E ele pode jogar para o YouTube, mas desde que tenha um conteúdo e ele tenha também a capacidade de visualizar que ele está ajudando alguém, que ele está levando conhecimento e ele está discutindo a realidade dele. Então, ele vai conseguir realmente transmitir alguma coisa. Eu acho que a preocupação primeira deve ser no sentido, essa criança, como cidadão, e o que ele pode contribuir para a sociedade dele ser melhor. E o que ele pode contribuir para que os colegas da faixa etária dele possam realmente aprender alguma coisa. Então, nisso eu acho que a tecnologia pode ser muito útil e as crianças dominam muito mais que os professores, muitas vezes. Falar sobre educação é realmente cansativo, né? É mesmo, a gente teve até que sentar num banco. No programa de hoje, vimos que educação não é só em sala de aula. Ela depende não só de professores e alunos, mas os pais também devem estar envolvidos. Bom, a gente espera que você tenha aprendido alguma coisa com as reportagens, assim como nós aprendemos. O Reportagem em Pauta fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!